Saudações em Cristo Jesus, e hoje quero meditar com você numa palavra sobre a acepção de pessoas, né? A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos 10:34, Pedro, né, apóstolo Pedro, ele reconhece isso. Ele diz que qualquer nação, né, em qualquer nação, qualquer um que reconhecer Deus, né, e fizer o que é justo, está enquadrado ali na palavra, Deus o reconhece. Ele não interessa se é cor branca, negra, né? Ou se é de que país, raça, para ele não tem, todos são iguais. Eu vi um testemunho essa semana de uma cantora aí que leu um livro estrangeiro aí e reconheceu que por que todos os crentes são pessoas simples, né? E até ela falou de cor, né? Mas isso para Deus não importa. E pobres, né? Todos que servem e se tratam tão bem. Por quê? Porque a gente é irmão, né? Para nós, entre irmãos, nós não tem dinheiro que define, capital que define a pessoa. Para nós o que define é servir a Deus. Pode ser um juiz, como o cara lá do estacionamento, o porteiro. Para nós vemos todos como almas, né? Que servem a Cristo Jesus. Não muda nada. E quando a pessoa começa a entender essas coisas, ela começa a ser simples. Ela vê que não há nenhuma diferença num leito de enfermidade, um rico e um pobre, né? Claro, a diferença para pagar um médico, né? Aquisição financeira, mas não há diferença. Lá na cova, no sepulcro, né? No sepulcro, tem diferença o pobre do rico? Não tem. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu quero comentar com você também o dia, né? E o quão bom é você conhecer o amor de Deus. A gente sabe que Ele é amor, que Ele é tudo, né? E o que define Ele é amor. Só que às vezes nós servimos eles há tantos anos, servimos a Deus e não conhecemos o amor. E sabe como que eu pude sentir o amor de Deus? Em meio ao pecado. Sempre servindo, né? Que a gente tem um chamado, a gente é escolhido, mas não tinha sentido aquele amor vindo dele ainda. Sabia que ele me livrava dos problemas, que eu precisava de alguma coisa, eu pedia, ele me dava. Como qualquer pai dá para um filho, né? Sempre tem pais que ele deixa chegar na última para ajudar, né? Mas isso é para poder passar experiência, a pessoa aprender com a vida. Deus não é muito diferente, só que ele fala pedir, pedir, dar-se-vos-á, né? E às vezes para o nosso pai carnal a gente pede e não ganha, né? Ele deixa na última, quando não tem mais condições ele te socorre. E aí, um dia eu pequei na carne, pequei forte mesmo, fiz coisas horríveis. E no dia seguinte eu recebi uma bênção tão grande, poderia dizer que é a maior da minha vida. E eu comecei a pensar aquilo, meditar, mas falei, mas Deus está me abençoando, será que é dele isso? Eu não estava quase acreditando. Um dia antes eu caí em pecado e no dia seguinte me abençoar. Isso não quer dizer que você possa sair pecando por aí, porque Deus vai te abençoar. Ele tem como tratar com cada um de nós de uma maneira. E eu, sabe o que aconteceu? Eu caí prostrado, chorando, porque eu pude sentir o amor dele por mim. Eu pude me colocar no lugar dele e olhar o quão pobre espiritualmente eu era, falho, e pude sentir ele dizendo assim, meu filho, por que você fez isso? Por que pecaste? Eu te amo tanto. E eu pude sentir o amor dele em mim, fortemente, como nunca tinha sentido antes. E vi a misericórdia de Deus, de me acolher no dia seguinte ao pecado. Aí aquilo ali me levou o que? A não pecar mais, porque eu vi o quão grande é nosso Deus em amor. Como poderia eu pecar se Ele estava ali já me perdoando? Como poderia eu repetir?
Então é tremendo, o amor de Deus é tremendo. Não há explicação como passar para você isso. É só vivendo as experiências com Deus. E eu não tenho como explicar. Que era tão grande que eu caí prostrado chorando por ele eu reconhecer o amor dele e ele ter me poupado de um pecado tão grande. Então eu poderia talvez dizer assim, poxa, Deus, ele perdoa aí, eu vou fazer de novo. Não, aquilo fiz eu reconhecer e não errar mais, né? Não errei mais no mesmo caso. Porque eu senti o amor dele, tipo dizendo, você é uma pobre alma, mas eu te tiro daí do monturo e te levanto com minhas mãos. Oh, glória a Deus, é tremendo. Ele faz isso com o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Só que nós não podemos estar repetindo o mesmo problema, mesmas falhas toda vez. Deus é tremendo. O amor dele não tem explicação. E eu pude reconhecer o amor dele nessa hora. E foi ali que eu parei de fazer aquelas práticas que eu fazia. Fica isso para sua meditação. Que você não precisa chegar a esse ponto que eu cheguei, mas que reconheça o amor de Deus. Só o fato de você amanhecer vivo, respirando, é tremendo, tremendo. E saiba que ele tem um propósito na sua vida. Procure, procure. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho como servir ele, ainda não é o tempo é hoje. Amanhã você não sabe se está aqui. E você não tem forças às vezes sozinho. Ore no aposento, no seu quarto, em algum lugar secreto, e peça para ele me dar forças. E eu quero te aceitar. Quero te aceitar, Jesus, na minha vida como meu Senhor. E você vai dar um passo para ele e ele vai tomar conta da sua vida. Você vai reconhecer esse amor tão grande. Se você já reconhece, amém. Continue ensinando outras pessoas, mostrando o amor de Deus. Porque há muita gente perdida aí que não sabe o que fazer da vida, pensando às vezes em se matar, né? E nós temos um Jesus que pode tudo, um Deus que é maior que o nosso problema. Medite, que Deus o abençoe.